Olá pessoal, vamos começar mais um módulo da NR10. Vamos falar um pouquinho hoje de técnicas de análise de risco. É uma parte mais direcionada à segurança do trabalho. Então a gente vai começar falando bastante de conceitos. Então, quando a gente fala em segurança do trabalho, basicamente a gente resume todo acidente a duas condições, vamos dizer assim, né? Dois fatos: os atos e as condições seguras. Os atos são aqueles praticados por nós. E as condições, aquilo que alguém preparou para nós ou o ambiente em si. Então a gente cita alguns exemplos, né? Para ato inseguro, a pessoa pode estar com um grau de atenção deficiente, por causa de problemas familiares, falta de conhecimento sobre risco, sobre aquela atividade, ter uma personalidade que leve ele a tomar atos que possam expor a vida dele. E condições a gente encontra, né, na falha de montagem de um equipamento, num piso molhado, numa escada com um erro de montagem, numa escada que tem algum defeito. Então, tudo que acontece com acidentes, tudo que a gente verifica antes de falar da técnica propriamente dita, se resume sempre a esses dois fatos, né? As condições e os atos inseguros. Por que a gente precisa ter esse conceito bem fixado, né, de ato e condição? Porque o próximo conceito que a gente vai trabalhar é justamente o conceito de perigo e de risco. Perigo e risco está muito associado a condição e ato. A gente vai dar uma olhada na definição técnica e depois a gente traz para uma definição mais informal, né? Então, os acidentes, né, eles acontecem devido à falha de equipamentos, procedimentos de segurança falhos ou inexistência dos mesmos, falta de uso de EPI, essas coisas que a gente já conhece no cotidiano. O que a gente precisa definir é os conceitos mais fortes aqui de risco e perigo. A definição técnica do perigo é assim: uma ou mais condições físicas, químicas com possibilidade de causar dano a pessoas, propriedade, ao meio ambiente ou tudo isso junto. Risco é a perda, né, econômica ou de danos para a vida humana resultante da combinação entre a frequência que isso ocorre e o tamanho disso, a magnitude dessas perdas. Ou ainda, a combinação de incerteza de dano, razão entre perigo e medidas de segurança e combinação entre evento, probabilidade e suas consequências. Essas definições são técnicas, são extremamente difíceis de a gente tentar trazer exemplos. Então a gente vai trazer aqui as definições informais, que funcionam bem. Para perigo, a gente diz que ela é a causa raiz, é a fonte. A gente associa sempre o perigo com a condição. Então, por isso que a gente tratou primeiro condição e ato, porque a condição, aquilo que eu encontro no meu ambiente de trabalho, é o perigo. Se você interagir com o perigo, se você se aproximar, se você se expor ao perigo, aí eu estou correndo risco. Então, a definição informal é a que a gente consegue fixar de uma melhor maneira. Então, essas duas definições, se a gente guardar bem isso, né, que a condição está associada ao perigo e o ato está associado ao risco, com isso a gente vai conseguir trabalhar bem esse módulo de técnicas de análise de risco. Vamos usar um fluxo aqui para a gente poder tentar entender um pouquinho. Eu posso estar exposto a riscos, eu estou exposto a riscos o dia inteiro, o tempo todo. O que vai mudar é a probabilidade dele acontecer. Então, eu vou pegar um exemplo muito simples, que a gente desceu uma escada, a escada da sua casa, a escada do seu prédio, da sua escola. Então, estar descendo a escada, a gente está correndo algum risco? Sim, estamos correndo risco. Por quê? Porque a gente está exposto ao perigo. O perigo é a condição. Eu estou aonde? Eu estou na escada. Então, eu estou exposto a diferenças de níveis. A escada, por acaso, pode estar escorregadia. Então, além de ter diferença de nível, ela tem um outro risco que é estar escorregadio. Piso irregular. Então, se eu estou exposto, e a gente sempre está exposto a perigos. Por exemplo, neste momento a gente está exposto a um perigo. Pode cair um meteoro, pode cair um helicóptero, um avião. Só qual a probabilidade disso acontecer? Então é isso que a gente precisa trabalhar também. Então vamos primeiro trabalhar a definição aqui da exposição. Então, toda vez que estou exposto a um perigo, eu estou correndo riscos. Porém, estar exposto não quer dizer que vai acontecer, vai ter alguma causa, vai ter algum desvio. Então eu estou exposto,
não aconteceu nenhum desvio, eu fico aqui o tempo todo. Caso ocorra um desvio, alguma coisa que está fora do previsto, pode acontecer um acidente ou um incidente. Né? A gente define incidente como aquele fato do acidente sem lesão. Né? Então, um acidente é aquilo que tem lesão, tem perda, seja temporária, seja definitiva, e incidente, aquilo que saiu do combinado, que foi desvio, mas não houve perdas humanas ou perdas materiais. Esse fato vai gerar um efeito, uma consequência. Então, vamos usar o exemplo da escada. Eu estou descendo a escada, por algum motivo aconteceu um desvio, fui mexer no meu celular. Caí, né? Acabei caindo, bati a perna, torci o tornozelo, consequência, um entorse, uma possível fratura, ou não. Se fosse um incidente, foi só um susto, né? Então, eu posso definir justamente acidente ou incidente por essas consequências. Se não houve uma consequência grave, não houve perda de horas, é um incidente. Consequentemente, isso vai gerar danos, né? Então, queda com lesão, afastamento, perda de dias trabalhados, perda de horas trabalhadas, né? Inclusive vai ser um acidente do trabalho em alguns casos. Então, a gente precisa definir bem esse fluxo, né? Que a gente está exposto o tempo todo. Se não acontecer desvios, a vida continua normalmente, correndo riscos, mas sem lesões, porque a lesão vem, né, da consequência de um fato. Então, a gente precisa definir bem esse fluxo, entender bem esse fluxo, porque agora a gente vai aplicar, vai trazer isso para o universo industrial, vai trazer isso para dentro do dia a dia. Porém, eu preciso ainda trabalhar mais algumas definições, né? Causa de acidente, qualificação de ação frente ao risco, um perigo que contribui para um dano, seja pessoal ou impessoal. Então, qual foi a causa do acidente? É uma ação, qualificação de ação. Então, lembre, ação está relacionada a ato, tá? Então, uma avenida com grande movimento não constitui a causa do acidente. Porém, o ato de atravessá-la, lembrem sempre disso, de atravessá-la com pressa pode ser considerado uma das causas do acidente. Então, os acidentes eles têm causas básicas, causas secundárias, né, que isso é um universo para a gente explorar com mais tempo. O que eu preciso que vocês entendam é definir bem esse conceito de risco, perigo, e associar ele com ato e condição. O que é o controle? Né? O que é o controle dentro das definições, dentro da técnica de análise de risco? Para nós que vamos estar expostos, é a parte mais importante. É uma ação que vai ou eliminar, ou controlar, ou neutralizar o risco, trazendo ele a níveis que eu possa aceitar na minha atividade, ou seja, que não vou me expor, mesmo que eu fique exposto à consequência, os danos, como a gente viu no fluxo anterior, não serão graves ou serão irrelevantes na medida do possível, porque a gente tem diversas atividades que vão trazer exposições bastante graves, então tem todo um conceito ainda para ser trabalhado, a gente não pode generalizar, né? Então, o controle é uma parte importante que vai tentar nos auxiliar aí na medida do possível. Trazendo um exemplo, eu preciso atravessar a rua, usando o exemplo que a gente estava aqui. O ato de atravessar vai expor a gente ao risco. Risco de atropelamento. Aí você fala assim, alto risco de atropelamento e perigo presente. Aí você fala, mas o que é o perigo? Perigo não é a condição, não é o que a gente encontra? Então são os carros. Então, uma boa definição para a gente trabalhar, né? O ato de querer atravessar vai deixar a gente em risco. Ato, associem sempre. Perigo presente. Quem é o perigo? Os carros, a movimentação, o fluxo, o tráfego de carros. No segundo exemplo, eu tento controlar o risco. Eu não eliminei o perigo, ele continua presente, mas eu estou tentando controlar o risco. Então, controlar o ato de atravessar. O perigo não deixou de existir, os carros continuam aqui. A única forma de eliminar o perigo é isolá-lo, é trancá-lo, né? É deixar de interagir com ele. Lembrem do conceito que a gente estava falando. Então, a única maneira de deixar de correr risco de atropelamento por esse tráfego de carros seria não interagir com eles, ou seja, deixar de passar pela rua, usar uma passarela, um túnel, que seja. Então,
exemplo muito simples, né, do controle, da eliminação, que é o que a gente gostaria que toda atividade a gente conseguisse fazer, deixar de interagir com o perigo, mas na área elétrica a gente sabe que isso é muito difícil. Obviamente depende da atividade. Vamos começar a entrar agora um pouco mais no universo desse conceito de técnica de análise de risco, né? A gente falou dos conceitos básicos, ato, condição, perigo, risco, controle. Vamos falar um pouco do gerenciamento de risco. Parece alguma coisa muito complexa, uma coisa muito difícil, mas gerenciamento de riscos são 4 etapas que a gente trabalha de sempre. Um bom exemplo de um gerenciamento de risco é você comprar uma casa, comprar um imóvel, comprar um carro. O que é gerenciar risco? É você avaliar se aquilo pode trazer algum dano, seja financeiro, seja físico. Então vamos entender um pouquinho aqui. Eu vou trazer para o universo, obviamente, de acidentes aqui, né? Então, identificação de risco. Eu tenho risco de queda, de choque. Vou trocar uma lâmpada com escada. Então, tem risco de queda e de choque. Análise de risco é verificar a frequência, a probabilidade disso acontecer. Lembra que a gente disse? Exposto eu estou sempre. Mas eu vou cair, não vou cair? Qual a chance disso acontecer? Com qual frequência isso acontece? Então, a frequência é justamente verificar isso. Para essa atividade, quantas vezes já foram realizadas? Quantas vezes aconteceram acidentes, né, em condições similares? A avaliação do risco é verificar as consequências dessa atividade. Então, eu verifiquei que acontece com uma frequência média, ou seja, de vez em quando, e que as consequências são baixas, não vão levar a um dano muito grave. Porém, eu posso, durante a minha avaliação, verificar que essa troca de lâmpada, por exemplo, é a 8 metros de altura numa quadra poliesportiva. A frequência é muito baixa, quase não tem acidente, mas a consequência é bastante severa, é bastante alta. Então, mesmo que a frequência de acontecer isso seja pequena, a consequência é bastante grave. É um caso de uma queda de um avião, né? Quase não acontece, mas quando acontece as consequências são bastante severas. E o controle do risco, já que eu verifiquei que existe a frequência, que existe a probabilidade, que existem consequências, que pode ter uma severidade, né? Pode ter uma consequência grave, eu vou adotar controle, vou usar medidas de controle, vou recomendar ações que visem ou eliminar ou controlar esses riscos, que é onde a gente precisa chegar. Então, gerenciar risco nada mais é do que aplicar, né, esse conceito. Aqui estão algumas técnicas de análise de risco, bastante conhecidas: APR, FEMEA, RASOP, APR, PAT, tem diversas empresas que usam siglas que vão variando, mas o importante é uma análise antes do risco, né? A análise antes do perigo. Então, APP, APR são siglas bastante conhecidas. A que a gente mais trabalha e a que a gente vê utilizar de maneira bastante ampla é a análise preliminar de risco. É a que a gente vai tentar focar um pouquinho aqui. Falando daquela condição, né, de frequência, verificando a consequência, a gravidade, existem algumas empresas que adotam uma matriz de riscos. Então ela pega lá, categoria da frequência que isso ocorre, acontece com bastante frequência. E a consequência, a gravidade é média. Então ele faz é relevante, desculpa. Ele cruza, ele vai achar risco médio. Vamos pegar uma outra situação? Eu posso pegar uma situação aqui que a ocorrência tem uma frequência muito baixa, quase não ocorre. Mas se ocorrer, a consequência é catastrófica. O exemplo da queda do avião, o estouro de uma barragem, não acontece toda hora. Mas se acontecer, a consequência é bastante grave, né? Então, com isso, algumas empresas vão definir se aquela atividade pode ser feita naquele mesmo momento, se ela precisa de condições, equipamentos especiais, um planejamento mais bem feito. Então, não todas, mas algumas empresas adotam essa classificação de risco para as atividades do dia a dia.
dessas classificações, irrelevante, baixo, médio e alto, vamos entender um pouquinho, de maneira bem sucinta. O que é o risco irrelevante? É quando nenhuma ação é requerida e nenhum registro documental precisa ser mantido. É um risco cotidiano, é o risco do dia a dia. É o risco de estar andando, por exemplo, dentro da fábrica, num ambiente normal, num ambiente comum. Risco baixo é quando nenhum controle adicional é necessário. Pode-se considerar uma solução mais econômica ou um aperfeiçoamento, seja de processos, seja aprimoramento de pessoas, que não tenham custos extras, porém faz-se necessário a monitoração, né? O exemplo é o uso do EPI. Naquela determinada área da fábrica faz necessário o uso do protetor auricular. Não é nada que precise de uma medida de controle adicional, porém eu preciso garantir que as pessoas usem o protetor. Então a gente fala que a monitoramento, acompanhamento, por exemplo, da CIPA, dos técnicos de segurança naquele setor é importante para que esse controle seja mantido, mesmo representando um risco baixo. O médio, a gente tem que fazer esforços para reduzir os riscos existentes. Só que esses esforços têm uma verba destinada, às vezes é um aluguel de um equipamento, alocação de um andaime, por exemplo, para aquela atividade. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um tempo definido. Então, o risco médio é aquela atividade que não começa a partir da análise. Ela precisa ter um planejamento mais bem feito, por isso que fala inclusive de custos. Às vezes ela vai ter que alugar um equipamento, locar, né? E no risco alto também não se inicia até que tenha sido reduzido o risco. Recursos consideráveis, né? Recursos financeiros, inclusive, consideráveis poderão ser alocados para reduzir o risco. Quando o risco já envolver um trabalho que está em execução, a ação urgente deve ser tomada. Então, o risco alto são aquelas atividades que podem ter uma frequência baixa, mas a consequência, né, a severidade é muito complicada. Então, vai precisar mobilizar recursos humanos, recursos financeiros para que a gente consiga reduzir isso. Trabalho em altura é uma boa maneira de a gente entender. Geralmente os trabalhos em altura, com alturas consideráveis, trabalhos de troca de lâmpadas, trabalhos de troca de telha, esses são trabalhos que a gente pode classificar como risco alto, em função da queda, em função da alocação de recursos, às vezes até aluguel de andaimes, aluguel de guindastes e assim vai. Vamos praticar um pouquinho? Então, vamos fazer uma análise bem simples da atividade. Uma análise preliminar de risco, ela consiste basicamente em 3 etapas. Definir o que você está fazendo, que risco você está correndo e o que você faz para que esse risco seja neutralizado, seja eliminado. Aqui a gente pegou uma situação fictícia, tem uma ordem de serviço, é feita num galpão, numa determinada data. A atividade é uma manutenção corretiva, né? É trocar o motor de uma esteira transportadora, um motor, sei lá, de uns 25 cavalos, um motor razoavelmente grande. Então, primeira etapa. O que seria a primeira etapa? Então, não é executar a ordem de serviço, não é fazer análise preliminar de risco, já é pensando na atividade. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou desligar a energia, já cheguei lá no local, então vou desligar a energia e desconectar os cabos do motor. Depois eu vou retirar o motor da base, mecanicamente. Depois eu vou transportar ele até a oficina. Então, são etapas sucintas e representativas do trabalho que eu vou executar. Depois, qual risco eu vou correr? Quando eu estiver desligando e desconectando os cabos, que risco eu estou exposto? Quando eu estiver retirando o motor da base com chaves, que risco eu vou estar correndo? E ao transportar ele do local até a oficina, que risco eu vou estar exposto? Ou que perigos eu vou estar me... Então, sucintamente, quando eu estiver mexendo com energia, eu vou estar correndo risco de choques elétricos. Quando eu estiver retirando o motor da base, soltando os parafusos, soltando correias, correntes, mancais, eu vou estar tendo risco de esmagamento e de bater contra alguma coisa. E ao transportar, eu tenho risco ergonômico. Então, está bem entendido. Eu estou fazendo uma atividade, eu estou exposto a algum risco ou algum perigo, e agora o que você vai fazer aqui para que esse risco seja ou eliminado, que é a preferência, ou pelo menos controlar ele. Então, vamos lá.
Eu vou usar EPIs, obviamente que eu vou ter que dizer quais EPIs, aqui a gente só resumiu, né? Se eu vou estar de luva, capacete, óculos, ali a gente vai dizer. Realizar o procedimento de desenergização, lembrando que o procedimento de desenergização consiste em 6 passos, pelo menos. Depois eu vou retirar o motor da base. Risco de esmagamento? Tá bom. Continuo usando EPIs, ferramentas adequadas e sugeriram estar em 2 pessoas para facilitar o trabalho. Não só facilitar o trabalho. Quando eu faço o trabalho de maneira mais ordenada, mais planejada, a chance de acontecer algo imprevisto, seja inclusive um acidente, é diminuída. Risco ergonômico. Usar a alavanca, carrinho hidráulico e carregar adequadamente. O que é carregar adequadamente? Tem toda uma postura, uma forma para se fazer levantamentos de peso. As pessoas que executaram, o cargo e o registro. É basicamente isso. Então, a análise preliminar de risco, para quem é executante, e por que ela é a mais usada? Porque é mais fácil você entender, né? Porque você está acostumado a fazer, você não está acostumado a passar isso para o papel. Então, a análise preliminar de risco é a técnica mais usada porque ela, de certa forma, faz um passo a passo da sua atividade, dizendo que risco ou perigo que você está exposto e o que a gente pode fazer para diminuir esse risco. Então, é a mais difundida, é a mais usada, com algumas variantes aí, mas é a técnica que mais a gente vê usar. É uma técnica prévia de análise prévia, ou seja, antes. É uma visão de trabalho a ser executada que permite identificar riscos envolvidos em cada passo, ou ainda propicia a condição de evitá-los ou conviver com eles, porque a gente já entende que ele já existe. Então, tem que ser antes mesmo, tem que ser uma coisa planejada, uma coisa com calma, né? O homem de manutenção, às vezes a pessoa de manutenção, ela tem muita ansiedade em resolver e acaba não respirando, não pensando. É isso que a análise preliminar de risco permite e quer que a gente faça. Eles querem, né? A análise permite e quer que a gente planeje, que a gente pense no que vai realizar. Por ser uma técnica aplicável a qualquer atividade, a qualquer tipo de trabalho, né? Ela acaba estimulando inclusive o trabalho em equipe e a responsabilidade de todos, porque às vezes no momento do preenchimento são 2 ou 3 que estão fazendo, mas a discussão às vezes da atividade para que eles 2 acabam realizando, fechando, foi um trabalho maior de uma equipe. Então, ela pode propiciar isso. 3 coisas que eu preciso ter nessa análise para que eu tenha sucesso, para que ela seja bem preenchida. Porque não adianta eu ter uma análise com falhas, dizendo que tem um risco e não tem, ou pior, né, que não foi identificado o risco e ele existe. Então, eu preciso conhecer as instalações, o local que eu vou trabalhar. Eu preciso conhecer o processo, como que funciona isso aqui, esse fio vai para lá ou vem para cá, qual o nível de tensão, né? Eu preciso saber se essa tubulação tem água, tem gás, qual a pressão, eu preciso conhecer o processo. E por último, conhecer as substâncias envolvidas. Que tipo de gás, que tipo de pó, que tipo de produto químico tem aqui, quais as reações possíveis. Então, se eu tiver informações sobre as instalações, sobre os processos e as substâncias, a chance de a gente errar diminui bastante. Então, quando eu tenho um conhecimento maior, às vezes eu preciso inclusive de pessoas da produção, da área operacional para elaborar uma análise de risco. Porque a gente conhece às vezes de solda, conhece de mecânica, de eletricidade, mas não conhece o processo. Quando eu abrir esse tubo, vai sair um produto. Mas que produto é esse? O que eu faço com esse produto? Então, muitas vezes, essas análises, dependendo do grau de risco, dependendo da atividade, é uma equipe multidisciplinar que vai estar trabalhando em cima dela. A NR10, depois que ela promoveu a obrigatoriedade de análise, né, ela promoveu também a mudança de comportamento em algumas indústrias. Então era muito raro, era muito difícil você ver pessoas querendo se recusar a fazer uma atividade em função do medo da recusa, de uma pressão, de criar um transtorno com a chefia. Então existe uma garantia na CLT, inclusive, de recusa de trabalho, caso eu verifique que pode trazer algum risco grave e iminente para mim. A NR10 frisa novamente isso no item 14.1 e a gente enxerga nas indústrias ultimamente
que existem empresas que hoje oferecem inclusive um escaninho dizendo lá, recusa trabalho de risco. Então, do lado da análise de risco, lá de que você retira, do lado da sua permissão de trabalho, a gente encontra algumas empresas, não uma ou duas, várias inclusive, que oferecem, né, durante a análise, durante a execução, a recusa por os executantes encontrarem uma condição que possa levar ele a um risco grave ou iminente. Outra coisa muito importante, para mim, é uma das coisas mais interessantes da técnica de análise de risco, da NR10 pedir que a gente faça análise de risco, é o planejamento. É você poder pensar antes de executar, né? Como eu disse, o executante muitas vezes ele tem a pressa para executar e acaba não pensando, não planejando, né? Não estruturando o trabalho de forma adequada. Então a chance do trabalho sair mal feito, a chance de você esquecer uma ferramenta, um equipamento e ter que improvisar, lembrando que improviso vai trazer com certeza alguma coisa errada, alguma consequência mais grave, é grande. Então o planejamento é realmente uma das coisas bem importantes dentro da possibilidade de você fazer uma análise de risco. Então, eu preciso ter algumas informações também. Descrição detalhada das etapas dentro de um serviço, eu preciso saber isso. Eu preciso identificar os riscos existentes para cada etapa, isso que a gente fez agora há pouco. Medidas de segurança para a realização de todas as etapas, no sentido de reduzir ou eliminar riscos. E número de profissionais necessários para a execução dos serviços com segurança. Então, o planejamento vai trazer isso para a gente. Você tem lá identificado todos os riscos, você entende o processo, você entende a substância envolvida, você entende o trabalho a ser executado, então a gente vai pensar um pouquinho antes de executar. Esse é o maior ganho que a gente pode ter. Aqui a gente traz uma sugestão de aplicação. Então, primeira pergunta que a gente faz, assim, existe um procedimento, existe uma receita de bolo para você executar aquela atividade? Não, não existe. Então, a primeira etapa que eu preciso, depende se a atividade representar um risco grave ou um risco significativo, é criar procedimentos e já elaborar uma PR. Mas por que você está falando isso, Bruno? Eu estou dizendo isso aqui porque a NR10 diz que todo trabalho tem que ser precedido de análise preliminar de risco. Aí você fala assim, mas como que eu vou fazer uma análise de risco para um trabalho emergencial? Eu não posso. A fábrica vai parar se eu não executar agora, neste momento. Então, se a gente sabe que existem atividades que eu vou ter que atender imediatamente, elas são, por exemplo, atividades que deveriam estar já feitas, já elaborado um procedimento. Então, eu crio uma situação, mesmo não sendo necessário naquele momento, crio um procedimento para ela, já faço uma análise de risco e deixo pronto. Então, agora, existe procedimento? Existe. Recebi uma ordem de serviço? Recebi. Mesmo verbal, nesses casos emergenciais. O trabalho é frequente? É um trabalho rotineiro? É um trabalho de dia a dia? Sim, é um trabalho de dia a dia. Usa a PR e ela pode inclusive estar em forma de lista de verificação, a gente chama em inglês aí de checklist, que é para facilitar, né? Porque muita gente entende que essas análises, essa coisa da segurança do trabalho engessa, dificulta, atrasa o trabalho, e na verdade não é isso, né? Se você tem tempo para planejar, você consegue diminuir as horas de retrabalho, você consegue planejar melhor a atividade, você diminui a chance de erro de um trabalho bem feito, né? Então, é uma ilusão você achar que a parte de segurança, se bem aplicada, se bem usada, vai engessar o trabalho. Então, pego a PR e transformo no checklist, vou até o local e verifico se tudo que está previsto no checklist está ali no local. Se tiver, eu executo a atividade. Tem coisas não previstas, falhou aqui o checklist. Se falhou, eu preciso melhorar meu procedimento, eu preciso criar novos campos, preciso verificar novos riscos, porque às vezes estava previsto, mas mudou a atividade, mudou o local. Então, às vezes a análise que a gente fez previamente não foi a melhor. Naquele dia existe uma condição que não estava prevista. Quando o trabalho não for frequente, quando todos os riscos foram previstos no local, ok. Quando não forem previstos, então você executa. Quando não previsto,
eu preciso melhorar os meus procedimentos, preciso elaborar novamente uma PR, né? Preciso atualizar o procedimento, é a melhoria contínua. Quando o trabalho é frequente, a gente foi para esse lado. O trabalho não é frequente, é um trabalho que acontece uma vez por ano, é um trabalho mais que tem um risco maior envolvido, então eu vou usar a PR, vou preencher efetivamente ela, com calma, com tempo, conforme o padrão, e aí executa a atividade. Então isso é um fluxo, é uma sugestão de um fluxo para que a gente consiga realizar aquilo que a NR10 pede, que são as análises de riscos para todas as atividades. A gente entende e sabe que para determinadas atividades, fazer antes vai ficar muito complicado em função da dinâmica do trabalho. Então, aquelas atividades que eu tenho uma dinâmica mais complicada, eu tento antecipar ela na forma de um checklist ou na forma de um procedimento. O que é esse checklist? Ou lista de verificação? Primeiro, ele foi criado para que o trabalho seja verificado mais facilmente, mais rapidamente. O objetivo maior dele é criar o hábito nas pessoas de manutenção, né, que são geralmente os executantes e os mais resistentes. Criar o hábito de a gente verificar os itens de segurança antes de iniciar atividades. Isso acaba auxiliando tanto na prevenção como no planejamento das tarefas. Um planejamento bem feito, ele acerta sempre na prevenção, ou de acidentes, ou de retrabalhos e de outras coisas. Então, um planejamento bem feito, antecipado, é certeza de um bom trabalho em todos os sentidos. Ele deve ser preenchido de acordo com as regras de segurança do trabalho da empresa. A equipe deveria só iniciar as atividades após concluir a identificação de todos os riscos, tomar todas as medidas de controle e após concluir o respectivo planejamento da atividade. Geralmente envolvendo outros setores para aprovação, para liberação do trabalho. E por último aqui, a gente apresenta um começo de um checklist, né? O que é um checklist? Só para a gente entender. São aquelas listas de verificação que a gente faz algumas perguntinhas e usa xizinho. Então, tem todo um cabeçalho normal, o que eu estou fazendo, onde eu estou fazendo, que data, e aqui o checklist. Os riscos apontados estão aqui? Quais? Queda, projeção, ruído. Próxima pergunta. Você está usando EPI? Quais? Capacete, óculos. Então, isso aqui é o começo de um checklist para uma determinada atividade. Então, as empresas geralmente adotam a lista de verificações para determinadas atividades. Nesta forma, com algumas perguntas, para que o trabalho seja avaliado de uma maneira mais simples, de uma maneira mais rápida, evitando, sim, o desgaste, né, da chefia, principalmente, ou de algumas pessoas que não entendem o fluxo da atividade, né, quanto à segurança e ao planejamento. Então, muitas vezes, o checklist ele vem para tentar ajudar um pouquinho as pessoas a quebrarem o paradigma que o planejamento vai onerar o trabalho na forma de horas a mais, na forma de um planejamento que não dá certo. Então, o checklist é uma primeira abordagem, muitas vezes, para que aquele setor comece a trabalhar com planejamento. Ok? Obrigado.